Gente, você já olhou pra alguém e pensou como essa pessoa ganha mais do que eu, se eu claramente sou mais inteligente do que essa pessoa? Eu já ouvi muito isso. E eu preciso te falar uma coisa que talvez vá te incomodar. Mas eu preciso te falar, inteligência sozinha não paga conta. E eu sei disso porque eu sempre fui o oposto do padrão de inteligência, sabe? Tipo, eu falo que eu nunca fui a aluna mais inteligente da sala. Eu sempre tive que me esforçar mais para aprender, sabe? Então, assim, no terceiro ano, né, eu lembro na época, muitos anos atrás, todo mundo falando assim, eu vou fazer faculdade disso, vou fazer faculdade daquilo. E quando as pessoas me perguntavam o que eu ia ser, eu não tinha resposta. Mas uma coisa eu sabia vender. E se você também já se fez essa pergunta, deixa o joinha aqui, já dá um like aqui para esse vídeo alcançar mais pessoas. Eu acho muito louco, né? Porque assim, nós fomos ensinados a seguir um padrão, né? Que é basicamente você estudar, fazer um curso e aí você vai ser alguém na vida, né? Hoje eu percebo que mudou um pouquinho, mas assim, ainda tem isso, né? E eu falo que hoje, olhando lá para trás, eu entendo perfeitamente como que eu era desde criança e que eu nunca me encaixei. E mesmo assim eu quase caí nessa armadilha aí, eu vou contar pra vocês. Nada contra quem faz curso, quem faz faculdade, nada contra isso, tá? Não é sobre isso o vídeo, mas eu estou sendo realista e estou mostrando o meu ponto de vista. E o mais engraçado de tudo é que a gente acaba às vezes fazendo coisas que a gente não gosta porque a gente simplesmente foi ensinado, né? No meu caso, eu ainda entendi a tempo porque eu nunca me encaixei, eu sempre soube que eu não queria seguir o caminho tradicional. Então, quando eu me formei, né, eu sempre gostei eu sempre estava vendendo alguma coisa. No ensino médio eu vendia trufas. Então, assim, eu sempre, eu ganhava mais do que uma pessoa que ganhava um salário mínimo, lá atrás. Então, eu já entendia que vender era a base de tudo, sabe? Tudo é sobre vendas. O tempo inteiro as pessoas estão vendendo pra gente. O tempo inteiro, tudo é vendas. Tá? O carro que você compra, a casa... Tudo é sobre vendas. Tudo na vida envolve vendas. E as pessoas têm uma crença muito grande, achando que, porque se eu vender, as pessoas vão achar que eu tô precisando. Gente, isso é crença, tá? Todo mundo, milionário, bilionário, é tudo sobre vendas o tempo inteiro, tá? Se você não tá vendendo, você tá comprando. E aí, igual eu falei, na época, né, eu fiz um curso técnico. Na época tava em alta, né? O curso em técnico em segurança do trabalho. E aí eu fiz o curso e a família falando, né? Claro que aqui eu não vou entrar em pauta, né? A família, ela passa pra gente o que ela aprendeu. Então eles querem dar o quê? Uma garantia, que na cabeça deles é uma garantia. E que tá tudo bem também, né? Sou muito grata por, na época, meu pai ter me proporcionado, minha mãe, né? Eles pagavam o curso, enfim, pensando assim, até onde a mente deles permitiam, né? Porque a mente deles era uma e aí você vem até você provar o contrário do tradicional, do normal, é muito difícil, né? E aí eu fiz um curso e eu lembro até hoje, gente, que quando eu fiz o estágio, eu cheguei lá e falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E se eu quisesse ter seguido na profissão, eu teria seguido, mas assim, eu simplesmente odiei. E eu sempre soube que aquilo ali não era pra mim, eu sempre soube. Então, eu falo que é muito difícil, sabe, você sair disso, porque quando você fala que você não vai fazer nenhuma faculdade, que você não quer seguir aquele caminho, as pessoas ao seu redor, elas ficam com medo, tá, porque elas foram treinadas a chegar em determinado limite, e aí até você provar o contrário, né, com seus resultados, isso leva muito tempo, e se você não tiver mentalidade, você acaba caindo nessa armadilha, e aí você vai chegar com 40, 50, 60 anos, e vai ver que você ficou preso em um lugar que você não queria. E que bom que eu consegui perceber isso a tempo, que bom, tá? Eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei naquelas pescarias, sabe, da escola, um perfume Musk, eu não esqueço disso. Ele custou R$8 e antes de chegar em casa eu tinha vendido esse perfume. E claro que quando a gente é criança, né, tudo é lindo, maravilhoso. Na época eu nem pensei igual eu penso hoje. E olhando para trás hoje, eu vejo que tudo era sobre vendas. Então, assim, desde pequena eu entendi que tudo era sobre vendas, né? E na escola,
não é ensinado pra gente sobre isso, né? Ninguém ensina a gente a vender. Então, na escola, a gente é ensinado que quem estuda mais, que quem tira as melhores notas, né, vai ser alguém na vida. De certa forma, estudar, claro, é muito bom. Mas, se você for olhar, isso é incompleto. Porque tem gente com doutorado, mestrado, passando aperto. E tem gente sem diploma, sem faculdade, prosperando muito. Então, a pergunta é, por que que a gente cresce acreditando que existe uma fórmula? Estudar, se esforçar e ganhar um dinheirinho. Eu falo com toda certeza, principalmente pela minha experiência de vida, cabelo dentro do carro, pela minha experiência de vida, que a fórmula, né, eu falo assim, primeiro que não existe fórmula, né, não existe fórmula para o sucesso, mas eu falo que, conhecimento em primeiro lugar, porque sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. Só que o conhecimento sozinho, ele não vale nada, né? E aí eles ensinam só o conhecimento e acham que assim, por isso que tem muita gente frustrada, porque a pessoa estuda, forma e ganha uma mixaria que não dá pra nada, né? Então assim, conhecimento sozinho, ele não vale de nada. Eu falo que, na minha opinião, né, não existe assim, não existe a fórmula mágica do sucesso. Mas a minha jornada, eu falo que se fosse só o conhecimento sozinho também, não valeria. Então, conhecimento em primeiro lugar, mentalidade. Sem mentalidade, isso não é ensinado em escola, em faculdade, em nada. Mentalidade. Aqui no canal eu trago muita coisa, muito conteúdo sobre isso, porque sem mentalidade, você vai ficar com essa mentalidade de escassez, vai ficar vivendo a vida inteira na corrida dos ratos aí, acreditando que isso é sucesso, né? E saber se posicionar. Pra mim, isso é igual a prosperidade. E digo mais, tá? O mundo, ele não compensa quem sabe mais, ele compensa quem sabe se posicionar. Pensa comigo, uma pessoa, ela pode ter muito conhecimento, mas vamos colocar aqui 2 profissionais, uma pessoa que tem muito conhecimento, mas ela não se posiciona, ela não está nas redes, ninguém sabe que ela existe. E uma pessoa com menos conhecimento se posiciona, sabe vender, está na internet, está o tempo todo aí se comunicando, com certeza essa pessoa, por mais que ela tenha menos conhecimento que o primeiro, ela vai se destacar muito mais. Então, quem que vai ganhar mais dinheiro? Com certeza é o segundo. E o mais louco de tudo, e que ninguém te conta, é que todo mundo que ganha muito dinheiro, todo mundo que ficou rico, tem uma habilidade em comum e que todo mundo pode aprender, né? Mas o sistema te quer preso, né? O sistema te quer ali, preso, ganhando seu salário, para você ficar cada vez mais dependente. Porque venda, saber vender, gente, é uma habilidade. E habilidade você aprende. Então, assim, todo mundo que tem muito dinheiro vende alguma coisa. Eu trabalho com vendas e eu preciso ir um pouco mais fundo, tá? Porque não é só sobre saber vender, não. Tem um tema que eu trago muito aqui no canal que são as crenças, né? Porque não é só sobre saber vender. O que realmente trava a maioria das pessoas em qualquer profissão, em qualquer segmento, são as crenças sobre dinheiro, tá? As pessoas são, às vezes a pessoa é inteligente, estudiosa, esforçada, às vezes a pessoa carrega uma crença de que dinheiro é para quem faz coisa errada, né? Que dinheiro não é para ela, prospera quem faz coisa errada. Aí a pessoa estuda, se esforça, mas na hora de ganhar o dinheiro, o inconsciente sabota. Por isso que eu falo, gente, que mentalidade é a virada de chave de qualquer pessoa, em qualquer profissão, porque no fundo, todo mundo merece prosperar, sabe? Só que a pessoa não acredita que ela merece prosperar. Eu falo que mudar a mentalidade, primeiro você precisa ser para ter, sabe? Eu falo isso muito, porque todo mundo que ficou rico, todo mundo que ganhou muito dinheiro, todo mundo que ganha dinheiro, primeiro tem que mudar a mente, primeiro você precisa estar preparado para ganhar dinheiro. Então é por isso que você tem que mudar sua mentalidade. Se você maratonar todos os vídeos do canal aqui sobre crenças, sobre se colocar em primeiro lugar, sobre mudança de mentalidade, eu tenho certeza que vai mudar assim muita coisa. Tem muito vídeo sobre isso aqui no canal. Sempre falo que inteligência é um ativo, conhecimento é um ativo, mas o que completa essa equação é você saber se posicionar, você aprender a se comunicar, você mudar o seu pensamento sobre dinheiro, você quebrar crenças para você começar a prosperar, você entender que ganhar dinheiro não é desonesto, é ser inteligente. Eu falo que eu nunca fui a mais inteligente, tá? Nunca fui a mais inteligente e eu consegui prosperar quebrando crenças. Nunca fui a mais inteligente da turma, então eu sempre acreditei que a prosperidade ela era possível
horrível pra mim. Então, assim, só de você acreditar já é meio caminho andado. E quebrar essa crença vale mais do que qualquer diploma. Se você é uma pessoa que se esforça, que trabalha, que está há muitos anos tentando sair do lugar, tentando prosperar, às vezes você olha e fala, nossa, aquela pessoa ali nem é tão inteligente igual eu e ela tá prosperando. Cara, você tem que olhar pra sua vida, entender o que você pensa sobre dinheiro. O que você pensa sobre dinheiro? Eu acredito que eu mereço prosperar? Você acredita que você merece prosperar ou existe alguma crença que está te travando? Porque muitas vezes o problema não é falta de inteligência, é excesso de crença limitante, tá? E crença é uma coisa que se troca. O que é crença? Crença é tudo aquilo que você ouviu como verdade, mas que não é verdade. Gente, tem muito vídeo aqui no canal falando sobre crença. Inclusive, eu vou deixar um exercício aqui para você totalmente grátis, que é para você descobrir o que está te travando. Tem alguma crença que está te travando? O que você acha do dinheiro? O que você ouviu sobre o dinheiro que está te atrapalhando? Ó, já faça esse exercício aqui de forma gratuita, tá? Se você chegou aqui agora no meu canal, né, caiu nesse vídeo aqui, já se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo maneiro aqui para te destravar. Aqui eu falo sobre a minha jornada, sobre a minha experiência de vida, sobre como eu destravei na vida. Então, se inscreva para você receber os outros conteúdos. Tem muito conteúdo aqui. Já assiste aí. Um beijo da Wellen. Tchau!